Dedicate my life to the service of a king, an open book to write, the perfect offering to bring joy to my Father, joy to my friend. Let us celebrate together the wonder of His name. Capítulo 4. O cristão chega à porta estreita, pede o cumprimento da promessa evangélica, bate e é recebido com afabilidade. Pouco depois chegava cristão, felizmente, ao pé da suspirada porta estreita, sobre o qual estava escrito o seguinte dístico: bata que eu abro. Bateu repetidas vezes, dizendo: ser-me-á permitido entrar agora? Aquele que está dentro terá vontade de receber-me a mim, miserável pecador? Apesar de eu ter sido rebelde, cantarei eternamente os seus louvores nas alturas. Por fim veio à porta uma pessoa chamada Boa Vontade e perguntou: quem és? De onde vens? O que pretendes? O cristão respondeu: Senhor, sou um pecador, cansado e carregado. Venho da cidade da destruição e dirijo-me ao monte Sião para escapar à ira vindoura. Disseram-me, honrado homem, que para seguir o meu caminho devia entrar por esta porta. E desejo saber se dás licença que entre. Boa vontade. Ora essa, com todo o gosto. E dizendo isto, abriu-lhe a porta. Quando o cristão ia entrando, Boa Vontade puxou-o com força para dentro. O cristão perguntou: o que significa isso? Boa Vontade respondeu: há aqui perto um castelo, cujo governador é Belzebu, que juntamente com os seus soldados está continuamente despedindo setas contra aqueles que se aproximam desta porta, a fim de os matar antes que entrem. Cristão: alegro-me tanto quanto tremo em saber que estive em tamanho risco. Boa Vontade: agora que já estás livre e sossegado, responde ao que te pergunto. Quem te mandou aqui? Cristão: o Senhor evangelista que me disse: vai ali e bate a porta, lá ensinar-te-ão o que te convém fazer. Boa Vontade: tens aberta uma porta que ninguém poderá fechar. Cristão: quão venturoso sou! Começo a colher o fruto da minha ousadia. Ao que Boa Vontade perguntou-lhe: então vieste só? O cristão respondeu: vim, porque nenhum dos meus vizinhos conheceu, como eu, o perigo em que se achava. Boa Vontade tornou a perguntar: mas souberam alguns da tua vinda? O cristão respondeu: primeiro dela souberam a minha mulher e os meus filhos, que não queriam deixar-me partir, e às vozes destes acudiram vários vizinhos que também em altos gritos me chamavam. Mas eu tapei os ouvidos e segui o meu caminho. Boa Vontade: e ninguém te seguiu para te aconselhar a voltares para casa? Cristão: seguiram obstinado e flexível, mas quando se convenceram da inutilidade dos seus esforços, deixaram-me, o primeiro cobrindo-me de impropérios e o segundo pouco depois. Boa Vontade perguntou: e por que não veio esse contigo? Quando chegamos ao pântano da desconfiança, caímos ambos no lodo. E foi tal o susto do meu vizinho que não se atreveu a expor-se a outros perigos. Saiu da lagoa pela banda que ficava mais próxima da sua casa, dizendo-me que me deixava
a posse plena do bendito país. Depois seguiu nas pisadas de obstinado e eu continuei o meu caminho na direção desta porta. Boa vontade. Quão desgraçado é este teu vizinho? A glória celestial tem para ele tão diminuto valor que lhe parece não valer a pena arriscar-se a alguns perigos para alcançar. Cristão. Senhor, é verdade quanto eu disse de flexível. Mas se compararmos o seu procedimento com o meu, não sei qual deles será o pior. Eu também me apartei deste caminho para seguir o da morte, porque dei ouvidos aos argumentos carnais de um sujeito chamado sábio segundo o mundo. Segui-o enquanto tive forças, ia em busca do tal senhor legalidade, mas quando cheguei ao pé da montanha que fica próxima da sua casa, tive medo. Tive medo de que ela desabasse sobre mim e detive-me. Boa vontade. É incalculável o número de mortes que essa montanha tem à sua conta. E quantas causará ela ainda? Feliz és tu, que escapaste de ser esmagado por ela. Cristão. Verdade, verdade. Quem sabe o que teria sido de mim? Se naquele momento de incerteza e receio não me tivesse aparecido o evangelista. Se não fora ele, nunca aqui eu teria chegado. Mas por felicidade aqui me acho tal qual sou, e certamente mais digno de ter sido esmagado pela montanha do que estar falando contigo. Grande favor me fizeste em abrir a porta, depois de tudo quanto te hei contado. Boa vontade. A ninguém levantamos dificuldades, qualquer que tenha sido a sua vida anterior. A ninguém lançamos fora. Vou dar-lhe alguns esclarecimentos acerca do caminho que és de seguir. Olha lá para diante. Vês um caminho estreito? É por ali que deves ir. Por ele passaram os patriarcas, os profetas, Cristo e os apóstolos. É um caminho tão direito como uma linha reta. Cristão. Então não tem voltas e desvios por onde se perca um forasteiro? Boa vontade. Sim, tem muitas encruzilhadas e muitos atalhos bastante largos, mas a regra para distinguir o verdadeiro caminho é esta: sempre reto e estreito. Segundo observei no meu sonho, perguntou-lhe depois: Cristão, não poderei ser aliviado do peso deste fardo que trago às costas? Se alguém não me ajuda, não me será possível ir adiante. Boa vontade. Não desanimes. Continua a levar o teu fardo alegremente, até chegares ao lugar em que has de ver-te livre dele, pois que por si mesmo te cairá dos ombros. O cristão começou a cingir-se, preparando-se para a marcha. Boa vontade avisou-lhe de que brevemente encontraria a casa de intérprete, onde devia bater e ouvir coisas muito úteis e excelentes. E despediu-se carinhosamente de Cristão, desejando-lhe próspera viagem e a companhia do Senhor.